É uma satisfação, nós temos hoje conosco o Dr. Tiago Freitas. Ele é neurocirurgião funcional do Hospital Sírio-Libanês de Brasília e Clínica Lessance. É mestre e doutor em Ciências da Saúde pela UNB, Fellow Interventional Pain Practice da WIP, coordenador da pós-graduação e cuidados ao paciente com dor do Sírio-Libanês Brasília e do curso de neuromodulação invasiva do INDOR, Instituto da Dor de Brasília. Então, é uma grande satisfação a gente ter conosco o Dr. Tiago, que vai nos falar sobre infusão de substâncias intratecais no tratamento da dor, aspectos técnicos e resultados. Por favor, Tiago. Pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da ABN, desse curso. Eu acho que é um curso pioneiro, né? Acho que nunca teve um curso assim que abrangesse tantos tópicos da neurocirurgia funcional, né? E é uma honra estar aqui, tá? Com esses coordenadores aí, do Murilo, do Daniel, do Oswaldo aí, que são referências, né, nossas sempre. E estar aqui para falar um pouco sobre esse tema. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Alguns slides são do Dr. Gilberto Fonseca, acho que todos conhecem, né, uma referência no tratamento, no uso do sistema intratecal de infusão, e alguns slides do Carlos Marcelo também, que é um colega que também tem uma experiência grande de sistemas de infusão intratecal. Um sumário do que a gente vai falar hoje, né? O próprio tema diz aspectos técnicos, né, e resultados da literatura. Então, dentro dos aspectos técnicos, nós vamos mostrar, né, o funcionamento da hidrodinâmica do espaço intratecal, uma informação básica sobre isso, né, porque a gente dá para fazer uma aula sobre isso. Então, nós vamos falar um conhecimento técnico que a gente tem que ter quando vai pensar em sistemas de infusão, as indicações, que é um conhecimento básico, né, que você tem que saber. Então, né, isso é básico em medicina, e no sistema intratecal, da mesma maneira. A técnica cirúrgica, nós vamos falar, né, que envolve alguns detalhes, os tipos de sistema de infusão que nós temos aqui no nosso país, tá? Os tipos de infusão, né, os tipos de substâncias que a gente pode infundir, e, por fim, os resultados, né, que engloba o que foi o tema da aula. Então, aspectos técnicos e resultados. É um tema bastante vasto. Falando um pouco dos aspectos técnicos, né, a gente tem que saber, todo mundo da neurocirurgia, né, estuda sobre a questão da produção do líquor no sistema nervoso, né, central. Então, ali no plexo coroide, produção 2/3, né, e 1/3 vem da difusão direto do parênquima. Isso é um dado importante que a gente tem que saber. A gente tem que saber da absorção, né, lembrando que a gente sempre aprende que a absorção é feita pelas granulações aracnoides ali, mas tem esse trabalho do Heller de 2009 mostra a importância também do sistema linfático, da base do crânio na absorção, né, do líquor. Isso é extremamente importante. Entender que o líquor ele funciona sobre pulsação, e esse pulso que movimenta o líquor, ele é influenciado, né, pelo sistema cardiopulmonar. Então tem a função do coração ali batendo, que influencia nessa pulsação do líquor, mas também tem a questão respiratória, né? A gente faz as manobras de valsalva aí nas cirurgias, na hora de fechamento, não é à toa, né? A inspiração, quando a gente respira, ela aumenta, né, a velocidade do líquor em nível de C1 em torno de 19% a 20%, em nível de T12 até 30% da velocidade do líquor. Então, tem essa relação com a pulsação, isso é importante a gente saber. Nós precisamos também entender que o líquor funciona como um vórtex ali, num ambiente fechado. Então, você tem a dura mater, o líquor envolvendo e a medula. Então, você tem como um sistema de duplo cilindro, né? E o líquor circula fazendo um vórtex ali ao redor, né, impulsionado por esse duplo motor que a gente falou, coração-pulmão. Isso é importante para a gente ter uma noção. E a gente precisa entender a microanatomia do espaço intratecal,
principalmente a questão das trabéculas aracnoides. Uma das indicações, né, que a gente vai mostrar, por exemplo, são pacientes com síndrome pós-laminectomia. Talvez seja o tipo de dor não oncológica que a gente tem mais indicação de utilizar um sistema de infusão intratecal para tratamento da dor, né, que é o tema aqui da aula. E esses pacientes, né, submetidos à cirurgia, frequentemente eles vão ter, né, fibrose, eles vão ter aracnoidite, e isso influencia nesse movimento de vórtex do líquor. E isso pode influenciar na difusão da substância que você está usando dentro do seu sistema de difusão e, consequentemente, influenciar no seu resultado. Bom, essas são as informações básicas que a gente tem que saber a respeito da circulação licórica, tá? Agora vamos falar do segundo tópico lá que a gente descreveu naquele sumário, que são as indicações, né? Basicamente, a gente tem indicações para dor oncológica e dor não oncológica, entre aspas, a gente chama de benigna, né? As indicações para dor oncológica são bastante claras na literatura, né? Os pacientes com dor de difícil controle, de predominância nociceptiva óssea mecânica. É lógico que a gente sabe que opioides intratecais em altas doses, quando a gente pensa na infusão intratecal de opioides, que é a substância que a gente mais vai usar, que tem mais fácil acesso aqui no nosso meio, no Brasil, né? Nós vamos falar das outras drogas, mas pensando nisso, que é o que a gente vai ver mais no dia a dia, o que é importante, os opioides intratecais em altas doses também podem auxiliar no tratamento da dor neuropática, né? Podem ser extremamente efetivos também. E a gente tem essa indicação, entre aspas, que não é fechada, mas preferencialmente localizado ali no segmento corporal inferior da região lombar para os membros inferiores, né? Por quê? Porque a difusão, né, da sua substância ali no líquor, embora a gente saiba que o líquor circula, sai ali na produção das granulações aracnoides, desce ali, circula e volta de novo para ser absorvido, né? Sai do plexo coroide, volta para ser absorvido ali nas granulações, no sistema linfático. A substância opioide, a morfina principalmente, apesar dela ser extremamente hidrofílica, ela se difunde muito pouco ali nos metânios no nível do seu catéter. Tá? Então, a altura do catéter pode influenciar na ampliação dessas indicações. Se o paciente tem uma dor mais alta, mais torácica, você tem que subir o catéter, né, num dermátomo ali maior para você conseguir captar aquela área, né, da medula que vai sofrer a influência dos opioides ali no corno posterior. Tá? E a gente considerar esses aspectos de movimentação licórica, é muito importante. A gente sabe, né, muito bem que é diferente de um opioide aplicado no espaço peridural. Né? Ali, pela presença da gordura peridural, o opioide se difunde ali no neuroeixo inteiro. Então, muitas vezes você vai tratar um paciente com dor oncológica com uma analgesia peridural e você não precisa colocar o seu catéter peridural na altura exatamente do dermátomo relacionado com a dor daquele paciente. Você pode pôr ele mais baixo que o opioide vai difundir. Agora, para intratecal é diferente. A substância opioide sai ali, ela é próxima de onde está a ponta do seu catéter. É importante demais, quando a gente fala de indicações, analisar o prognóstico do seu paciente, né? A gente tem várias escalas para isso. Isso é uma coisa que a gente tem que dedicar realmente mais para o estudo, né? A gente tem escala, por exemplo, ECOG, que os paliativistas usam muito para os pacientes oncológicos para dar prognóstico. Você analisa alguns aspectos de exame físico, você analisa presença ou não de metástases, você analisa o KPS, né, o Karnofsky, a escala de Karnofsky para na parte oncológica, mas de uma maneira em geral, devido, né, ao custo desse tratamento, a gente considera ideal pelo menos 3 a 6 meses de prognóstico. Isso é muito difícil, às vezes, de dar. Tá? Lembrando que os pacientes oncológicos, graças à evolução dos tratamentos de oncologia, eles estão vivendo cada vez mais. Né? Assim, a oncologia está virando cada vez mais uma doença crônica. Nós vamos ter cada vez mais pacientes sobrevivendo e cada vez ver mais pacientes com dor que vão necessitar dessa terapia. O estado geral do paciente, né, é uma coisa básica. E a gente tem algumas síndromes dolorosas, falando de indicação, mais comuns, né, que podem, né, ter uma indicação mais específica para o uso do sistema de infusão intratecal. Né? Então, pacientes que têm invasão óssea, invasão no corpo vertebral, metástase de base de crânio, carcinomatose meníngea, compressão de medula espinhal, plexopatias, né, pós-tratamento, pós-intervenção cirúrgica, pós-rádio, polineuropatia induzida por quimioterapia e síndrome pós-cirúrgicas. Lembrando que isso aqui é um aspecto
fundamental, né, na aula, que, com relação à indicação, o sistema de infusão para dor oncológica e mesmo para dor não oncológica, ele não é a primeira opção. E todo o tratamento ele é cercado de vários profissionais, várias técnicas diferentes que não são concorrentes. Então, o paciente passa pelo tratamento medicamentoso, passa por tratamento fisioterápico, acupuntura, outros procedimentos que não um implante de sistema de infusão, acompanhamento neuropsicológico, uma vez que a gente sabe que todos os pacientes têm um componente maior ou menor de dor total. Tá? Então, sempre vai existir a influência desses aspectos de humor na dor crônica, né? Quem trabalha com dor crônica sabe muito bem disso. Seus resultados são muito piores se você não tem um grupo. Então, não é só lá e pensar, vou implantar a bomba, né? O sistema de infusão. Tá? Não é isso. É um conjunto de coisas que vai tornar o seu resultado, quando você tiver a indicação correta do seu sistema de infusão, melhor. Ainda pensando na indicação, além daquela questão de análise do prognóstico do paciente, né, qual é a hora certa de indicar, né, um sistema de infusão? A gente tem essa escala clássica da OMS, que foi criada para dor oncológica, foi adaptada para outros tipos de dor, né, que ela tem um nível 1, nível 2, nível 3, você começa com analgésicos não opioides, depois você usa opioide fraco, depois você cai no opioide moderado a forte, né? Então, essa escala da OMS aí, que a gente sabe classicamente, ela não atende, tá, a todos os pacientes. A gente tem alguns trabalhos mostrando que, principalmente no degrau 3, tem um gap ali de pacientes, né? Esse trabalho aqui, por exemplo, mais de 1.000 pacientes, 29% a 30% desses pacientes, se você seguir a escala analgésica da OMS corretamente, você não vai estar tratando de maneira correta a dor desses pacientes, causando sofrimento desses pacientes, coisa que você poderia estar aliviando, né? Então, o que a gente propõe? Algumas instituições, né, a Academia Europeia de Dor Neuropática, academias de oncologia europeias, principalmente, já propuseram uma mudança nesse degrau, né? Primeiro, retirar o opioide do segundo degrau, né, opioide fraco, já entrar com opioide forte em baixa dose para os pacientes com dor oncológica e associar o intervencionismo no tratamento da dor desses pacientes mais precocemente, né? Você diminui efeitos colaterais de medicações, tá? E você melhora a qualidade de vida do paciente. Então, a nossa intervenção, o sistema de infusão para a dor oncológica, o que nós estamos falando agora, de indicação, ele não tem que ser deixado lá para o final, quando o paciente já perdeu a funcionalidade, já não tem aquela capacidade. Então, você tem que estar com isso no radar também, né, durante todo o tratamento do seu paciente oncológico. Tá? Existem, né, com relação à indicação, alguns fatores preditores de falha no tratamento, né, farmacológico. A gente sabe todos esses que estão listados aí, né? Dor que piora com movimentação, dor neuropática, massas tumorais severas. Então, esses pacientes que evoluem com isso são pacientes também candidatos ao uso do sistema de infusão e tem que estar no radar, na observação de vocês com relação à indicação. Falando um pouco da dor não oncológica, né, a gente sabe que, graças à evolução de várias técnicas intervencionistas, incluindo a neuromodulação através do uso de estimulação eletromagnética, eletrodos, né, eletrodos de ganglio de raiz dorsal. Então, a gente tem novas formas de estimulação. Graças à evolução dessas outras técnicas, cada vez menos a gente tem usado o sistema de infusão em dor não oncológica, né, por vários motivos. A gente vai citar um deles. Então, mas a indicação é semelhante com relação à semiologia da dor. A gente tem algumas doenças mais frequentes, né? Eu acho que todos nós, da neurocirurgia funcional, tem algum paciente com síndrome pós-laminectomia que necessitou de um sistema de infusão de opioide intratecal. Então, essa é uma indicação. Alguns pacientes que não têm teto para fazer procedimentos de tratamento de fraturas de coluna, pacientes muito idosos ou com comorbidades muito grandes, ou com rarefação óssea importante, que não melhoraram com outros procedimentos, por exemplo, bloqueio, osfoplastia, também são candidatos, com uma dor nociceptiva de difícil controle, né? E algumas outras, né, doenças não oncológicas que você pode, né, pensar no sistema de infusão, tá? Por exemplo, a dor por lesão medular, dor central, você tem vários procedimentos de lesão, de neuromodulação que você pode usar, mas a infusão intratecal de opioides é um deles, tá? E para a dor não oncológica, um dos principais motivos que isso tem diminuído,
né, não só pela questão do avanço das outras terapias, é também pelos efeitos colaterais do opioide intratecal a longo prazo. Tá? Principalmente alterações endocrinológicas, ali no sistema hipotálamo hipofisário, a gente tem diminuição de testosterona, diminuição de GH. Então, seu paciente com dor não oncológica, que tem bomba, né, há muito tempo, você tem que fazer um acompanhamento endocrinológico dele, né? Você tem alteração de libido, você tem alteração de perda de massa muscular, além da questão da tolerância do uso, principalmente do opioide, no nosso meio, no caso a morfina, a longo prazo, isso vai aumentando com o passar do tempo, a chance dessa tolerância, tá? Então, isso é um dos outros motivos, mas tem o seu valor ainda para dor não oncológica também, com relação à indicação. Falando do terceiro tópico, que a gente descreveu ali no sumário, né, que seria questões técnicas, vamos falar um pouco da técnica cirúrgica, né? Então, nós fazemos, geralmente, né, é indicado fazer um teste previamente ao implante definitivo. Esse teste pode ser feito de diferentes maneiras. Você vai ver na literatura e na experiência pessoal de cada um, e no serviço que aquela pessoa se formou, né, e que ele viu os casos, na experiência de cada um, como fazer. Então, você pode fazer uma punção intratecal única. Então, você faz uma punção, né, intratecal e coloca ali 1 a 2 miligramas, por exemplo, de morfina, se você está testando um opioide, né, intratecal, ou 100 a 200 microgramas, que, né, depende da unidade que você usa. Muitos colegas fazem assim e analisam a resposta do paciente naquele dia, né, e baseado nessa resposta e na ausência de efeitos colaterais, você já tem autorização para indicar. Tem colegas, como eu, por exemplo, prefiro fazer um teste com cateter peridural. Você pode avaliar o paciente por mais tempo, você pode fazer diferentes doses, analisar efeitos colaterais com diferentes doses, né, nesses pacientes, depois fazer a conversão daquela dose para o que você vai usar intratecal. Tem também colegas, por exemplo, Fabian, da Argentina, né? Dr. Fabian, muito conhecido de todos nós, que até publicou recentemente no congresso da ANS um trabalho mostrando os casos que ele faz de catéter intratecal com um sistema de infusão externo mesmo. Então, ele simula exatamente, né, como funcionaria uma bomba de morfina intratecal com um sistema externo, né? E ele consegue, segundo ele, né, a gente conversando sobre isso, ele falou, olha, eu tive muito mais confiança e muito mais reprodutibilidade a longo prazo naqueles pacientes que eu fiz o teste com catéter intratecal. É lógico que isso envolve mais riscos, envolve maior risco de infecção, maior risco de meningite. Então, tem esses prós e contras de cada uma dessas técnicas, tá? Esse é um artigo que saiu em 2015 na Neuromodulation, né, que ele comparou, né, trial com dose única intratecal, com catéter. E aí a conclusão foi que as duas formas de fazer trial, tanto a punção única ou o catéter, não tem diferença com relação à predição de sucesso a longo termo, né, do sistema de infusão intratecal. Então a gente sabe que, então, faça o que você tem mais experiência, né, nesse sentido. E quantos dias, né, se você usa o catéter? Alguns testam 3 dias, outros testam 5 dias, outros testam 7 dias, varia muito. É claro que cada vez que aumenta mais o prazo de teste, você aumenta a chance de infecção, né? Você pode analisar com catéter, como eu disse, efeitos colaterais, dose, funcionalidade do paciente, você tem talvez uma visão mais correta do que aquele paciente vai ganhar, né, com o sistema de infusão. Eu já tive paciente, por exemplo, que tinha CA de pâncreas, que não melhorava com nada, passou um catéter peridural, usava uma dose peridural altíssima, 20 miligramas, e não conseguiu tirar esse catéter enquanto o convênio não autorizou a bomba intratecal definitiva, ficou 1 mês com catéter peridural, né, internado em hospital. E não teve infecção, né? Isso pode acontecer, lógico que não é o recomendado. A gente sabe que com os catéteres peridurais hoje, embora você tenha filtro de bactérias, né, você, depois de 4, 5 dias, aumenta bem a chance de infecção. Não é uma chance alta, né, mas aumenta a chance. Então, evitar de deixar catéter muitos dias que você está fazendo o teste. A gente tem que lembrar também, principalmente para a morfina, né, que é a substância que a gente mais usa, que existe uma correlação de dose, que você tem que fazer essa correlação de dose, né? Então, a morfina intratecal é 300 vezes mais potente que a oral, né? A morfina peridural é 30 vezes mais potente. Então, quando você está fazendo um teste com catéter peridural, você faz essa conversão, né? Você tem que ter esse trabalho na cabeça aí. Você converte, por exemplo, a dose do seu paciente oncológico, que é a grande maioria dos pacientes que vocês vão usar o opioide intratecal, né? Fazendo essa conta, tá bom?
Com relação à técnica cirúrgica, é importante a gente conhecer os tipos de sistema, né? A gente tem várias empresas, né? Por exemplo, existe a Johnson, tem uma bomba de infusão programável, que não tem no Brasil. Eu vou falar do que a gente tem no Brasil, que é o que vocês vão ver no dia a dia. Então, nós temos basicamente 2 tipos de sistema com funcionamento diferente. Nós temos um sistema a gás, né, que tem um fluxo contínuo, que é essa bomba da Alemanha, Tricomed, né? Que a Tricomed tem vários tamanhos de bomba, tá? Inclusive, ela tem até uma bomba pediátrica aqui de 10, né, que a gente fala de 10 ml, né, com perfil muito baixo, né, um sistema extremamente interessante, principalmente para crianças, se você está pensando em espacidade, não é o tema da nossa aula, esse é o modulador, mas para espacidade em crianças, você, né, crianças menores, você tem essa opção, né, uma bomba menor, que menos risco de fazer escara, de complicações com esses pacientes. A linha da Tricomed tem bombas de 20, tem bombas de 40, o fluxo varia de 0,5 até 1,5, até 2 ml por fluxo, tá? E é uma bomba a gás, tá? Qual que é a vantagem dessa bomba a gás? É uma bomba que tem uma durabilidade maior. Ela dura, segundo o fabricante, até 25 anos. Então, é um custo-benefício a longo prazo grande. Qual que é a desvantagem dessa bomba? Se você quiser mudar a concentração do seu opioide, por exemplo, que você está usando, você tem que fazer uma diluição e toda vez fazer uma punção, né, nessa região de enchimento, submeter o paciente a essa punção e trocar a concentração daquela solução, porque o fluxo dela é contínuo, tá? Aqui só para vocês terem uma noção, né, da espessura das bombas, nós temos bombas, né, muito finas e até bombas mais grosseiras, tá? Então, essa é a vantagem e essa é a desvantagem, né? Desvantagem, então, você ter que mexer, submeter o paciente a uma punção ali no portocate, nessa região central da bomba, toda vez para refazer a sua dose, até você achar um equilíbrio e estabilizar esse paciente. Nós temos as bombas programáveis, no nosso país nós temos a Medtronic, a Syncromed 2, atual, né? Então, existe, em termos técnicos, o catéter que você vai usar, o catéter proximal, a agulha de punção e a bomba onde você vai conectar, tá? Então, aqui no catéter você tem, na bomba, nesse orifício central, não sei se vocês estão vendo a minha seta, é o local onde você vai encher a bomba. Nesse orifício de cima, é um orifício que você testa o catéter se você suspeitar que tem algum problema com o catéter, que vai estar intratecal. Você pode injetar contraste, né, e fazer um exame de imagem para saber se tem algum problema. Então, apenas são aspectos básicos dessa bomba. A grande vantagem, né, da Syncromed é que ela é uma bomba programável. Então, você pode mudar a concentração, né, desse sistema sem precisar submeter o paciente a uma outra punção, a um outro procedimento, tá? E esse é o programador da direita, é o programador antigo, esse da esquerda é o programador novo, que a empresa vem trocando aí com a gente, que trabalha com isso. Né? Você tem a oportunidade de fazer vários tipos de esquema de infusão. Você pode fazer bolos, você pode adicionar, por exemplo, um bolos determinada hora do dia que o paciente tem piora da dor, tem mais crise. Você pode pegar um paciente numa crise e fazer um bolos agudo com ele, sem precisar manipular a bomba em si, apenas por telemetria, né, fazendo aquele controle. Então, essa é a grande vantagem. A desvantagem é a questão da durabilidade. Realmente, essas bombas duram de 5 a 7 anos, elas têm uma bateria, e você tem que trocar o sistema novamente, né? Então, essa é a desvantagem desse tipo de sistema. Outra vantagem que tem é que, geralmente, essa bomba tem um acessório que é um controle do paciente, chama um MyPTM, e através desse controle você pode programar para o paciente fazer bolos, né, em casa. Você programa a quantidade, a dose que você quer, a quantidade máxima que ele pode acionar por dia, o intervalo entre esse acionamento de dose. Tá? Então, o paciente com dor oncológica, se precisar de um SOS, você pode deixar isso também com ele. É outra vantagem. E controlando esses parâmetros para não ter overdose, né? Essa é uma bomba que está em processo de autorização na Anvisa, também é da Tricomed, que talvez seria o melhor dos dois mundos, pensando em durabilidade e também em flexibilidade de doses. A Ciromeds, ela é uma bomba que ela tem uma bateria que dura um tempo e, posteriormente, ela tem o gás que continua em infusão numa taxa contínua. Então, você tem um tempo, alguns anos ali, para regular a dose daquele paciente, e se ele ficar
né, com a dose estável, e depois que acabar, você tem ainda um sistema com uma durabilidade maior, né? Então ela dura bem mais do que a Sincromed, os 5, 7 anos, e tem a vantagem de ser programável. Infelizmente, a gente ainda não tem o contato com essa bomba. A informação que a empresa me deu é de que está em processo de autorização há algum tempo, mas não vi. Quais os tipos de infusão, né, de sistema programáveis, né? O que é melhor a gente fazer? A gente pode fazer contínuo, né? Então, o sistema infunde aquela dose que você falou continuamente durante as 24 horas, e você pode fazer em bolos, né? Então, a gente tem alguns artigos na literatura que talvez seja importante a gente saber, do ponto de vista prático, que o bolos possui algumas vantagens. Se você fazer bolos uma vez por dia ou mais de uma vez por dia, você aumenta a distribuição do fármaco ali por todos aqueles fatores de mecanismo de líquor. Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando isso. Você aumenta a dispersão da sua droga, tá? Então, é melhor, teoricamente, se você vai ter uma cobertura melhor da sua droga, e você diminui a chance de uma das complicações, que é a formação do granuloma. O granuloma é a deposição de cristais na ponta ali do seu catéter proximal intratecal, que está relacionado com, talvez, a infusão contínua de medicação. Então, é recomendável, né, para quem vai começar a trabalhar com isso, é uma informação importante, em termos de programação, quando colocar uma bomba programável, que faça mais bolos. E a técnica cirúrgica? A gente vai mostrar 2 vídeos, eu vou adiantar um pouco, são vídeos, né, não tão curtos, mas que a gente vai descrever um passo a passo, né, da questão da técnica. Então, triar o seu paciente, né, com todos os exames pré-operatórios, todo pré-operatório feito, é importante lembrar alguns cuidados, né? Primeiro, nós estamos colocando uma prótese no paciente, né? Então, você tem que eliminar a maior complicação de todas, né? Diminuir, minimizar essa chance, que é a infecção. Então, faça uma avaliação bem feita pré-operatória do seu paciente, tá? Veja se ele não tem infecção urinária, porque qualquer infecção predispõe né, a ter infecção da sua prótese. Então, faça um exame de urina com cultura recente, né? Faça uma avaliação correta pré-operatória desse paciente, faça uma sepsia antissepsia adequada, né? Se possível, use sempre o campo adesivo, né? O famoso IOBAN, e use 2 luvas, né? Isso aqui é como se fosse uma cirurgia de válvula, né? Então, um mínimo de pessoas na sala, né, de circulação, né, no ambiente, antibiótico profilaxia, né, mandatória. Então, tudo isso para minimizar a principal complicação, não é a única, mas a principal é a infecção. Aqui a gente tem um vídeo, né, de um procedimento. Então, você faz a punção, né? Nesse primeiro vídeo, eu quero mostrar só a importância da radioscopia. Então, o paciente fica em decúbito lateral, depois de feita a sepsia antissepsia, você faz a punção, é uma punção que não é igual a uma punção reta ali no ligamento interespinhoso, é uma punção paravertebral, você realmente evita passar pelo ligamento interespinhoso para não ter fratura do cateter, tá? E você usa a radioscopia para guiar o seu cateter, que é aquele nível, né, do dermátomo relacionado ao quadro da dor. Então, o dado mais importante da punção é a presença de líquor, tá? Se não tem líquor saindo espontaneamente, abundantemente, se você tem dúvida, puncione de novo, tá? Porque tem que ter líquor saindo pela sua agulha quando você punciona, e tem que ter líquor saindo, tá, pelo seu cateter. Eu vou passar o outro vídeo agora, que tem um vídeo mais elaborado, depois eu volto nesse. Esse aqui. Então, esse aqui é um outro paciente, vocês verem, aquele paciente lá, o raio-x estava bonito de ver. Muitas vezes você vai pegar paciente com muita osteoporose, pacientes idosos como essa paciente, né? E você vai ter um pouco de dificuldade na punção, e você pode ter um pouco de dificuldade também na questão da visualização do cateter no raio-x. Então, aqui a gente está um vídeo mais de passo a passo. Paciente de decúbito lateral, uma sepsia rigorosa, uma antissepsia rigorosa, né? Colocação dos campos adesivos, 2 luvas, né? Como eu disse, é uma cirurgia de válvula, tá? Então, esse paciente era um paciente com CA de pâncreas também, que fez a alcoolização de esplâncnico e não teve uma boa resposta, fez um teste com cateter, tinha uma escoliose importante e tinha uma
cifoplastia, né, por faturas prévias, né, na coluna. Olha como é que está esse raio-x. Não é aquela coisa bonita que você viu do outro, né, da outra técnica, tá? E como existia uma fratura na coluna, a punção também não foi uma coisa fácil, tá? Então, a punção que a gente faz, geralmente a gente marca os end plates na linha que você quer entrar, como eu estou fazendo aí, entra de 1 a 2 níveis abaixo, uma punção paravertebral, então é de lateral para medial, faz a sua punção, tá? Guiado pela escopia. Aparentemente está tudo bem, né, na punção, quando vocês olham ali, embora o raio-x não esteja muito bom, faz sempre um lateral para ver profundidade, ali está tranquilo também a punção. Está vendo a vértebra fraturada, vocês estão vendo o cimento, mas nessa punção o que aconteceu? Não veio líquor, né? Não adianta. Se não vem líquor espontaneamente, você não está no lugar certo, você tem que repuncionar. Você pode mudar o nível, como eu fiz aí, né, que foi num caso mais difícil, e aí sim, você pode ver o líquor saindo pela agulha. Então, ali você está no lugar correto. Então, isso é fundamental na punção. Você depois entra com um catéter proximal, tá, guiado, novamente pela escopia, e você vai ver, né, a ponta do seu catéter e vai dirigir como a gente mostrou naquele outro vídeo. Tá? Agora vocês continuam vendo o catéter subindo, né, a gente vai passando. Então esse catéter ficou mais alto. Vocês estão vendo as marcações que a gente fez ali dos níveis, tá? Chegou no seu alvo, o que você vai fazer? Você vai abrir o local da sua punção, ainda com agulha, para não ter o risco de machucar o catéter, e vai abrir até o plano, geralmente, da face. Por quê? Porque nessa região que você vai fixar o seu catéter para que ele não migre. Então, isso é um fator importante. Então, se faz uma pequena bolsa nessa região, né, hemostasia bem, porque você não vai pôr dreno. Isso aqui é uma prótese, então não vai ter dreno. Então, quanto menos hematoma você tiver no local, diminuir a chance de infecção, tá? E você disseca a região até perto da face, que é onde você vai prender, né, o seu catéter. Você pode observar aí que o líquor está saindo espontaneamente do catéter, tá? É fácil de ver, né? Eu aspirei para mostrar, ó, líquor saindo espontaneamente, você está num espaço, né, subdural, tá bem. Esse é um dos tipos de fixadores de catéter dessa válvula, dessa bomba programável, que é da Syncromed, né? A gente utiliza ele para fixar na face, tá? Muito cuidado, porque às vezes você fixa ali na gordura, achando que está perto da face, e esse aí é um fator de migração, tá, do catéter. Sempre deixa um pouco de catéter a mais para o paciente poder girar o tronco, né, e não ter o risco de migração, e depois você vai para a região abdominal. Lá você faz uma incisão, geralmente ali na altura um pouco paralela ao umbigo, talvez um pouco mais abaixo, tem colegas que gostam de colocar mais na fossa ilíaca. A gente faz a incisão, faz a anestesia local, abre ali também, vocês vão ver que você vai fazer a bolsa até, de preferência, no plano facial, porque você vai prender o sistema de fusão ali na frente também, tá? E vai tunelizar esse catéter, né, da região lombar para a região abdominal. Tá? Depois que você tiver feito a sua incisão, vou adiantar um pouco o vídeo. E aqui você está tunelizando. Então você tuneliza, né, passa o catéter, enche a bomba, e é um fator importante, tá? Essas bombas, por exemplo, da Medtronic, elas vêm com água dentro, tá? Não use soro, que o soro pode estragar o material. E aí você tem que esvaziar essas bombas. Geralmente vem de 15 a 17 ml de água, você tem que tirar todos esses ml de água e encher com a sua substância, né, que você vai colocar no sistema de infusão. Aqui mostrando a conexão, depois que você tunelizou o catéter, né, da região lombar para o abdômen, você vai fazer as conexões, utilizar um conector para conectar a sua bomba com o catéter. Eu tenho a prática de deixar todo o catéter, eu não gosto de cortar catéter, mas se você cortar, você tem como colocar no programador, né, para a bomba realmente calcular, né, todo o volume que você tem que infundir para encher o catéter.
tá? E aí, posteriormente, você checa se está vindo líquor, sempre checa se está vindo líquor, né? Porque aí você está certo, você está no espaço correto. Bom, se não está vindo espontaneamente, você pode puxar, como eu fiz, e aí o líquor vem e você conecta a bomba, tá? E depois põe ela na loja. Lembrar de colocar sempre o catéter posterior à bomba, porque você vai puncionar, né, esse orifício aí várias vezes para recarregar essa bomba. Então, se você deixar um catéter pela frente, você pode enfiar a agulha ali, e a agulha pegar o catéter e lesar, e aí você fazer uma fístula, perder efetividade, etc., e ter que reabordar esse paciente. E sempre fixar a bomba, né, que é importante, para ela não correr o risco de migrar, de rodar, e etc. Muito bem. E as complicações, né, dos sistemas de infusão? A gente tem várias, né? A gente tem infecção, que é o que a gente mais teme, 3 a 5%. A gente pode ter meningite, na literatura, isso é em termos de 1%. A gente pode ter entupimento, migração, fratura do catéter, problemas com o catéter proximal, né? Isso é uma prótese, pode ter problema. E se você está infundindo opioide, isso pode causar abstinência, isso pode causar perda de eficácia, né, nesses pacientes. E efeitos colaterais da droga, né? Por exemplo, os opioides, náuseas, vômitos, retenção urinária, coceira, né? Se você está usando, eu vou mostrar alguns efeitos colaterais de outras drogas, né? Você pode ter defeitos no sistema, na bomba de infusão, tá? Se você está usando uma droga que se chama ziconotil, nós vamos falar dela agora, você tem menos chance de abstinência, mas isso também pode causar os efeitos colaterais que eu citei assim. Então, quais são as substâncias que a gente tem? A morfina é a mais comum, tá? Ela tem uma alta solubilidade em água, uma boa difusão licórica, pode analgesiar a níveis mais altos, mas geralmente você tem que deixar o catéter ali naquele nível, né, de dermátomo, bem importante. A dose dela varia entre 1 e 15 miligramas. Lembrar que isso é 300 vezes mais potente que o oral. Então, você está fazendo 1 miligrama, é a mesma coisa de fazer 300 oral. Ela tem algumas complicações agudas, pode acontecer geralmente no teste, tanto com o cateter peridural quanto com o teste único, como eu falei da punção. Coceira, retenção urinária, depressão respiratória, pode acontecer, é extremamente raro, mas pode acontecer. Geralmente esses efeitos se diluem com o tempo, então coceira num teste de morfina intratecal não é uma contraindicação absoluta para um paciente, uma vez que você vai usar uma dose 10 vezes mais potente em outro espaço, se você está no cateter peridural, tá? E você tem algumas complicações crônicas, né? O paciente que tem edema de membros inferiores geralmente piora, então isso tem muito em oncologia, né, em dor oncológica, então ela pode piorar. Tem esses efeitos neuroendócrinos que eu já citei antes, naqueles pacientes com dor não oncológica que usa morfina a longo prazo. Granuloma na ponta do catéter é mais raro, está relacionado à concentração de drogas de morfina. Aqui a gente tem a ampola máxima de 10 miligramas, então nessa concentração é muito difícil, mas pode acontecer também. E a tolerância, né, principalmente naqueles pacientes de dor não oncológica. A clonidina é uma substância que a gente tem aqui no mercado brasileiro, pode ser utilizada, ela é um alfa-2 agonista, tá? A dose diária dela associada com o opioide intratecal varia, né? O grande problema da clonidina é que a concentração que a gente tem aqui é muito pequena para ter uma dose terapêutica ideal. A ampola tem 150 microgramas. Então, para chegar numa dose razoável, aí, por exemplo, de 0,5 miligrama dia, você tem que tirar muito do opioide, por exemplo, para colocar clonidina, tá? E aí você tem que recarregar essa bomba mais rápido. Então, começa a ter problemas. A gente não tem clonidina numa concentração maior. E ela pode dar esses efeitos colaterais aí, sedação, hipotensão, náuseas, boca seca. Quando você conversa com os colegas da anestesia e a gente fala a dose que tem de clonidina num sistema desse, eles falam, não, isso aí é placebo. É o que eles falam para a gente. Isso é placebo, essa dose está muito baixa. Mas, na prática, a gente vê alguns pacientes, principalmente pacientes que fazem tolerância ao opioide, né? Quando o paciente faz tolerância, a gente roda, né, adiciona a clonidina na solução, isso muitas vezes ajuda, sem falar que na questão de pacientes que têm dor neuropática associada, também o uso da clonidina pode ajudar. Tá? Mas, do ponto de vista, né, mais científico, a concentração é muito baixa que tem no país. A bupivacaína é uma outra solução que a gente usa também, tá? Ele é um bloqueador do canal de cálcio, um anestésico local. A dose diária, geralmente, a gente associa de 3 a 50 miligramas dia. A bupivacaína, a gente tem também uma questão, porque a concentração que existe no país também é muito baixa.
Então, teoricamente, não é a dose ideal que a gente gostaria de usar, mas a gente utiliza muito para a dor neuropática, é importante, né? Ou pacientes com tolerância também, exatamente como a gente faz com clonidina, então bupivacaína é bastante utilizado, eu pessoalmente utilizo na prática. Tem os efeitos colaterais que podem acontecer, fraqueza, retenção urinária, hipotensão e parestesias. Esse slide já passou. Tem uma droga que a gente não tem no nosso país, que é o ziconotide, tá? Que é um peptídeo extraído do veneno de um caramujo, que é o Conus magnus, tá? Essa é a forma molecular aí do ziconotide, né? Ele é uma forma de neuromodulação intratecal extremamente interessante, tá? Que é o Prialt, esse é o nome comercial. Ele é um bloqueador potente do canal de cálcio tipo N. E ele é aprovado desde 2004 pelo FDA para uso no sistema de infusão. Então, para dor neuropática intratável, né, por exemplo, aqueles pacientes com síndrome pós-laminectomia, que já fizeram estimulação medular, ou que têm um DRG, já fizeram outros procedimentos, continuam com a dor neuropática difícil controle, o ziconotide talvez seria uma opção muito melhor do que você fazer um opioide intratecal, do ponto de vista de fisiopatologia, né, já que ele é um bloqueador do canal de cálcio tipo N, extremamente potente, tá? Ele tem algumas vantagens quando você compara com a morfina. Primeiro, ele não tem efeito colateral endocrinológico nem de tolerância a longo prazo, né? Já é uma vantagem. Ele não tem efeito de abstinência se você tiver um problema na bomba, se entupir um catéter, se tiver um problema de funcionamento de uma bomba elétrica ou a gás. Tá? Não tem o risco de adição, não tem hiperalgesia induzida por opioide, que pode acontecer. Então, ele tem essas vantagens com relação ao opioide. Mas ele tem algumas desvantagens também, quando a gente vê na literatura. Primeiro, o preço, né? Assim, não temos no mercado brasileiro, poucos pacientes que utilizam isso, eles importam, é extremamente caro, uma ampola do Prialt. E você tem, se você olhar na bula do Prialt, né, uma incidência de 80% de chance de efeito colateral com esse produto, de diferentes tipos de efeito colateral, vertigens, náuseas, nistagmo, confusão mental e principalmente efeitos psiquiátricos. Então, pacientes, por exemplo, que têm história de psicose, é contraindicado você fazer uso do Prialt. Tá? Isso pode acontecer assim, de uma hora para outra. O paciente pode estar estável e pode evoluir com alguma alteração. O teste com o ziconotide é um pouco mais difícil, né? Ele é uma medicação que tem uma janela terapêutica muito baixa, então você tem que titular ele com muito cuidado, né? Na literatura, o que a gente vê, 2 testes com 2 microgramas, intervalo de 7 dias, ele é diferente também, porque ele não funciona na hora que você faz, ele tem uma latência para começar a funcionar, para você avaliar aquele paciente, né? Não é na hora. A ampola tem a concentração de 5 microgramas, e ele tem esses efeitos colaterais que eu já citei, alucinação, náuseas, vertigens, etc. E a dose da infusão contínua intratecal é de 2 a 19 microgramas no máximo. Tá? Então, isso foi, a gente encerrou a questão técnica, né? Então, a gente falou de aspectos do líquido, a gente falou de indicações, a gente falou de técnica cirúrgica, a gente falou de complicações, a gente falou também de drogas que a gente pode utilizar no sistema de infusão. E a gente vai para a última parte agora, mais rápido, que são os resultados da literatura, né? A gente tem, esse é um artigo, um editorial que saiu na PNMEDS, relativamente recente, né, em 2014, e com a conclusão aí que ainda, baseado na evidência que a gente tinha até essa época, né, o sistema de infusão intratecal tem que ser considerado experimental. Né, assim, um absurdo, né, a gente vê as respostas nos pacientes, e na literatura a gente tem, né, a Sociedade Internacional de Neuromodulação faz um consenso com os especialistas, né, do mundo inteiro, onde ela faz uma revisão ampla de toda a literatura disponível. Você tem o nível de evidência daquela terapia de neuromodulação, você tem a recomendação, e você tem a recomendação do consenso dos especialistas, baseado também na experiência clínica. Então, se a gente pensa aí nessa primeira linha, né, que esse é o consenso polianalgésico, que o último, se eu não me engano, em 2017, deve estar saindo uma revisão desse consenso. Nessa época, em 2017, o uso intratecal de opioide para paciente com dor oncológica tem nível de evidência 1 para opioides e 1 para ziconotide. Tá? Então, a recomendação do consenso é nível A e é forte. E para dores não oncológicas, já muda um pouco. É a recomendação 3,2 para opioides, 2,3 para opioides em combinação com bupivacaína e 1 para ziconotide.
Você vê que Ziconotis tem recomendação 1 para tanto para dor oncológica quanto não oncológica, em termos de infusão intratecal. Sendo que para dor não oncológica, então a recomendação é nível B, e mesmo assim uma recomendação forte. Então a gente tem, né, esse consenso polianalgésico, creio que a maioria de vocês tem acesso, se quiser o artigo, a gente manda depois, mas é extremamente interessante ler o consenso, que ele fala não só da evidência, mas todas essas recomendações cirúrgicas, né, o que tem que ser feito. É fundamental ler o consenso, né, ele é um resumo de tudo que a gente tem que fazer com o sistema de infusão intratecal. Bom, concluindo, então, a gente sabe que a terapia intratecal é uma grande ferramenta no tratamento da dor oncológica e não oncológica de difícil controle. A técnica tem algumas peculiaridades importantes, tá? Alguns conceitos básicos que quem for trabalhar com implante de sistema de infusão tem que saber. Antes de iniciar o uso dessa terapia, tem que saber programar, tem que saber indicar, tem que saber o passo a passo, tem que ter experiência, né, acompanhada disso, do implante, tá? E tem uma responsabilidade extremamente importante com esse paciente. Né? A gente fala que sistema de infusão é um casamento sem direito a divórcio, tá? Porque o paciente, ele depende de você para carregar, ele pode entupir um catéter, entrar em abstinência, então ele tem que estar em contato contigo, né? Tem que ter acesso a você. Então tem que pensar muito mesmo antes de implantar um sistema de infusão, principalmente para dor não oncológica. Tá? Eu recomendo que você já tenha todo esse manejo já, né? Porque não é fácil. Realmente é uma terapia muito potente, é uma terapia muito boa, mas que você tem que ter extrema responsabilidade no acompanhamento desses pacientes. É isso aí, pessoal. Eu falei alguns conceitos, tá? Agradeço novamente a comissão organizadora, doutor Murilo, doutor Oswaldo Vilela, doutor Daniel, aí, pelo convite. Esses são os meus impolhos aí. E meu e-mail, se vocês quiserem algum artigo, se quiserem aula, eu compartilho depois o PDF também, sem problemas, posso mandar, né, para a comissão organizadora. E meu Instagram. Muito obrigado. Excelente, Tiago. Extremamente claro, didático e um tema muito relevante. Eu queria agradecer essa excelente apresentação. Os participantes, como de costume, poderiam colocar no bate-papo as perguntas, as dúvidas que possam ter, apesar de ter sido bastante claro em todos os tópicos da aula. Eu já vou passar para o Daniel, que está coordenando o módulo da dor. Tiago, como é que estão as coisas em Brasília em relação à autorização de... Não sei se trabalha no sistema público, mas autorização de planos, etc. A gente tem, quer dizer, cada região acaba tendo uma situação um pouco diferente. Como que tem sido na tua prática normalmente? Doutor, essa pergunta é excelente, né? Com relação aos planos, né? Felizmente, assim, o procedimento ele está no rol da ANS, né? Então, é um procedimento que tem obrigatoriedade de cobertura. Embora seja difícil, que é um procedimento de custo alto, às vezes a gente tem que argumentar bem com o convênio, falar com o auditor, né? Explicar. Mas, geralmente, se a gente segue aquelas recomendações que tem lá no rol, né? Até podia ter colocado aqui, que é a questão do teste, né, a indicação para dor oncológica, quando é para não oncológica, que fez o tratamento com outras terapias antes, acaba que a gente consegue autorizar. A gente tem muita dificuldade aqui, na minha prática, é a questão dos códigos, né? A gente tem um manual de codificação, né, que a gente usa, e mesmo com o manual, mesmo batendo ali, mesmo tendo um MB, a gente às vezes tem essa dificuldade de autorizar e brigar pelos códigos do procedimento, né? Muitas vezes a gente, né, vai 2, 3 relatórios, né, justificando cada código, e aí essa para mim é a dificuldade maior. Às vezes autoriza mais o procedimento com o material, mas o código fica ali, né? O nosso honorário a gente tem que brigar, né,
para não se perder. Isso é uma realidade que cada vez está mais, né? A gente tem que se unir mais, né, para poder ter mais apoio de entidades, para poder bater na questão da tabela, né, mínima de remuneração, né? Porque é uma coisa que realmente cada dia que passa está mais, pelo menos aqui eu vejo que está mais complexo, né? A gente tem que fazer mais relatórios, fazer mais justificativa. E nesse ínterim o paciente vai evoluindo, né? O paciente com um oncológico às vezes perde o time até de implante, né? Você fica brigando ali. E isso acontece, né? Não é raro isso acontecer. No sistema público, realmente, eu trabalho também aqui. Isso varia. Aqui a gente tem muito pouco acesso no sistema público ao sistema de infusão. Existe a tabela SIGTAP, né? A codificação de bombas, mas não é tão viável, às vezes, no sistema público, né? Alguns sistemas públicos que fazem importação direta, por exemplo, de material, isso vale a pena, né? Agora, para aqueles outros sistemas, por exemplo, aqui em Brasília mesmo, pouquíssimos pacientes no sistema público, pelo menos onde eu trabalho, que aqui no hospital de base, tem a oportunidade. Varia muito da gestão, às vezes eles compram, né, e a gente tem, aí acaba, e não tem mais. Eu tenho muito medo, às vezes, de implantar uma bomba de morfina para um paciente que não seja oncológico, né, que não tem um prognóstico teoricamente mais reservado, que às vezes falta morfina para você carregar, né, às vezes falta, você não tem refil, né, às vezes tem, às vezes não tem, então a gente tem essa dificuldade, às vezes, no sistema público é complexo, né? Para a gente fazer neuromodulação, às vezes, com um sistema de infusão não é fácil, não. Eu não sei a experiência de vocês, né? Não sei, pessoal. Eu perguntei, cada região tem as suas particularidades, mas, assim, tenho uma experiência com neuromodulação para distúrbios do movimento, geralmente são doenças que não... A gente tem um certo tempo para obter autorização. No caso de, por exemplo, VNS para epilepsia, uma tática que tem dado certo é do neurologista clínico fazer muito detalhadamente já colocar, quando vai o pedido, todos os dados, que normalmente eles usam daquela história de pedir mais informação e o tempo vai passando. Mas a preocupação é que com pacientes oncológicos, muitas vezes é o tempo que eles têm para aproveitar e vai essa história de papelada e autorização em parte financeira. Ótimo. Eu vou passar para o Daniel, enquanto isso, também os participantes aí fiquem à vontade para colocar suas questões. Obrigado, Thiago. Thiago, Eu que agradeço. parabéns, cara. Excelentíssima aula, super didática, acho que super completa. Tanto é que tem pouca coisa, vou te fazer umas perguntinhas aí mais, porque rotina. Se você me permitir, talvez só deixar marcado aí para o pessoal, já que é assim, uma finalidade educacional, né? Sempre chamar a atenção de marcar a incisão antes de virar o paciente, que depois que vira o paciente, né, de lado, sempre o local vai mudar. Então, você marca num lugar e depois que você virou, ele é outro. E até estava comentando com o Gilberto, quer dizer, cada um, claro, tem a sua maneira, tudo mais. A gente, via de regra, sempre tem uma tendência a deixar o intratecal para o final, né? Que sempre é o que mais fica vazando líquor, é aquele sempre que fica pior, né? Aquele sempre que tem mais risco de infecção. Então, via de regra, a gente sempre deixa... Começa, faz tudo, abdômen e tudo mais e tal, cria a loja. Depois a gente vai lá para trás, depois que já está tudo certo, porque, via de regra, você diminui esse tipo de... Mas a gente sabe que isso daí é uma questão de preferência de cada um, tá? Eu queria, na verdade, duas perguntas eu queria te fazer. A primeira delas é assim, nós vimos ali uma foto que passou rápido, uma bandeja cheia de ampolas de morfina, né? Ah, tá. Eu não voltei. Não, tranquilo, sem problema. Porque Na verdade, era um filme de recarga. Era uma recarga. Eu ia a minha mostrar como é que pergunta faz a era essa, recarga. né? A minha pergunta era essa, quer dizer, a gente sabe que o problema do granuloma de ponta de catéter, ele está diretamente relacionado, número 1, com morfina, número 2, com morfina em alta concentração, né? Então, principalmente na fase inicial, assim,
na hora que você está colocando a primeira, tudo e tal, se você não teria um certo receio de colocar muita morfina, né? Pelo fato de risco de já desde o início poder ter esse risco de granuloma de ponta de catéter. E a segunda pergunta, acho que vou fazer já as duas, é se você tem experiência com algum outro tipo de opioide, né? Tem alguns colegas que já usaram metadona, outros tipos né, de opioides, às vezes até de outras substâncias, se você tem alguma experiência com outros tipos de opioides aí para o sistema de infusão para dor. Mas, mais uma vez, parabéns, tá? Aula fantástica, muito boa. Valeu, Tânis. Então, pessoalmente, eu não tenho muita prática de começar com diluição em morfina, assim, eu ponho 10 miligramas mesmo. A gente conversando, vê isso muito com... Parece que fora do país tem concentração de 50 miligramas, né? Uma coisa, assim, brutal. E parece que essas concentrações muito altas e que aumentariam a chance do granuloma. Eu realmente nunca tive nenhum granuloma. Já vi colegas que tiveram com essa concentração de 10, né? Tem um fator, não sei, ali, pessoal também. Mas realmente eu não costumo começar com uma dose, a não ser quando o paciente use, sei lá, ele fez um teste com 0,1 miligramas, porque se você coloca 10 ampolas de morfina na sincromédia ali, 20 ampolas, perdão, na sincromédia de 20, ele te dá uma variação de 0,4, né? Até 15. Então, o mínimo que você faz é 0,4 miligramas intratecal. E se você tem que começar numa dose mais baixa, o paciente, sei lá, fez 2 miligramas peridural ou 0,2 intratecal, aí você tem que diluir, você tem que fazer 10-10, né? De água e 10-10 de morfina. Mas é isso, eu acho que eu não tenho essa prática, achei interessante do seu ponto de vista. Eu achei interessante também da técnica, né? Às vezes deixar o intratecal para o final, não sei se isso diminuiria a chance de infecção, né? Uma coisa interessante esse comentário. Agora, com relação aos outros opioides, tem colegas que têm experiência com metadona, eu tenho uma experiência pequena com fentanil, com 4 casos, que foi uma tolerância, assim, que a gente tentou bupivacaína, tentou clonidina, realmente não melhorou, e aí a gente tentou o fentanil e foi interessante. E um paciente com distonia que eu tive, que não é questão agora, mas eu fiz baclofeno, né, uma criança, e funcionou 6 meses, depois teve tolerância, aí troquei para morfina, aí teve tolerância. E a única coisa que estabilizou essa criança, que já tinha feito outros procedimentos para espasticidade, até procedimentos cerebrais, foi sulfenta na bomba. E aí a criança nunca mais internou por crise distônica, assim, uma coisa anedótica. Né? Fui tentando, tentei fenta e tentei sulfenta, que eu não tinha mais o que fazer para esse paciente, assim, já tinha feito, né, risotomia suprasseletiva, já tinha feito lesão cerebral, DBS, etc. e tudo, e só tinha a bomba, que foi a última coisa nessa criança, e acabou que a gente fez sulfenta e funcionou. Essa é a minha experiência pessoal mesmo, né? Mas foi fenta e sulfenta. Não tenho experiência com metadona, pessoal, assim, nunca usei, nunca tive acesso, não sei se você tem. Se tem alguma... Só por curiosidade, o fentanil a gente tem vários pacientes que usam. A vantagem do fentanil é que, como ele é lipossolúvel, ele fica muito restrito na área que você infunde. Então, ele é bom, por exemplo, para o paciente que faz retenção urinária, por exemplo. Você está com a ponta lá em cima, ele faz muita retenção urinária, então, por exemplo, por morfina, né? Ele é interessante exatamente porque ele fica muito mais próximo da região da ponta do catéter, desde que a tua ponta do catéter, obviamente, esteja na área que você quer tratar. Né? E em relação, só mais uma última questão, aí, na verdade, eu já passo para o Oswaldo, que deve estar se coçando aí para te fazer pergunta. Em relação eu sempre aprendi que a gente não injeta água destilada, né, em espaço intratecal, que sempre prefere soro. E até fui ver esses dias, porque, em resumo, teve um debate, e aí eu fui ver que não é que ele tem toxicidade, mas é que ele acaba sendo hipobárico, né? E aí acaba subindo. Então, se você, nesse momento, se você realmente usa, via de regra, água e não soro fisiológico. Então, o fabricante recomenda isso, né? Não usar soro.
Eu gosto de falar, eu não faço tanta diluição. Por exemplo, quando eu faço muita diluição com bupivacaína. Então, já tem aquela solução ali. Você faz, por exemplo, eu faço muito uma solução com bup 8 ml e 12 ampolas de morfina ou 10 ml de bup isobárica com 10 ampolas de morfina. Então, você cai a dose para 5 e você está usando a bup, que já tem um efeito para dor neuropática ao mesmo tempo. Eu não costumo usar nem muito soro, nem muita água, mas é o que o fabricante fala. Né? Quando você vai conversar, não, aqui é o soro oxida dentro da bomba, vai estragar a sua bomba, vai passar ali, não sei o quê. Né? Até para você vai encher a bomba lá, quando você faz aquele enchimento pré-operatório, você tem que pôr uma solução para não entrar ar, você põe na água. Eles falam, eles recomendam isso, mas eu vejo vários colegas usando soro, que a gente fica muito mais seguro, né, como você falou, de uma infusão num sistema intratecal e sem problemas do ponto de vista de efeitos colaterais. Né? Mas as minhas diluições... Eles falam de um risco mínimo de cristalizar, na verdade, mas eles mesmos, por outro lado, falam isso e, por outro lado, a maioria usa, até onde eu sei, soro fisiológico. Por exemplo, eu estou usando BUP, né, como eu te disse, mas se você lê na bula da Sincromed, eles falam que não Eles é não usam, liberado exato, para ele morfina e só tá para ziconotide. morfina e ziconotide, exatamente, é Exatamente. isso Então, mesmo. não está Eles vão liberado dizer para que BUP, não, não está liberado se para você tiver um morfina. problema, você tem toda a razão. Se você tiver um problema e levá-la para a metrônica, eles vão dizer, não, se você usou alguma coisa diferente, então já perdeu Já perdeu a está garantia, usando uma né? medicação diferente do normal. Exatamente. Então, assim, são coisas que o mundo inteiro faz, mas oficialmente na bula da Sincromed não tem, né? Que é o que a gente mais usa aqui. Isso é Vamos deixar o Oswaldo e o pessoal perguntar. Tiago, parabéns, cara. Excelente aula. Valeu, grande. Tchau, eu tenho só duas perguntas também. A primeira delas é a difusão da morfina é muito diferente no espaço intratecal e no espaço peridural, certo? Mas, independente da potência ser 10 vezes maior no espaço intratecal do que no espaço epidural, eu acho muito confuso você interpretar quanto que você vai ter que jogar na sua bomba baseado no teste epidural pela essa diferença de difusão. Gostaria que você comentasse sobre isso, que é o critério que você usa. Perfeito. O que eu faço geralmente, que eu vejo, né, teoricamente, eles convertem direto. Sei lá, você fez um teste, utilizou 4 miligramas peridural, eu vou começar com 0,4. Como essa difusão é diferente, na prática, o que eu faço, eu começo com uma dose 80% da conversão da dose peridural. Então, sei lá, se ele usou 6 peridural, em vez de eu começar com 0,6, eu começo com 0,4, começo com 0,5, começo com uma dose um pouco menor. Vou tateando isso com o paciente. Né? É o que eu costumo fazer pela prática de mudar a via, é igual quando a gente roda opioide sistêmico, né? Sei lá, o paciente está usando metadona, você vai rodar para fentanil transdérmico. Geralmente você faz aquela tabela de conversão de dose e começa 80% a menos. É mais ou menos isso que eu faço, porque realmente é diferente mesmo. O senhor falou tudo. Às vezes um paciente faz um teste peridural e usa uma dose 10 miligramas e vai para intratecal, ele vai usar 0,7, com a mesma analgesia. E geralmente é mais potente, né? E então eu geralmente começo com 80% da dose peridural. É o que eu faço na prática. Mas não tem nenhum guideline que manda fazer isso. Eles mandam fazer a mesma dose. Pega a dose peridural e divide por 10 e começa intratecal. Tá errado fazer isso? Não acho errado, mas assim, a analgesia é diferente, realmente. Foi o que o senhor comentou, e pela difusão, a analgesia é diferente. A outra pergunta, eu sei que não é o tópico da aula, mas eu acho que tem tudo a ver, nós estamos plantando bombas no frigir dos ovos, quando que você faz a opção pela infusão intraventricular e não da intratecal? Quais são os critérios que você utiliza? Então, quando a dor é de cabeça e pescoço ali, região cervical alta, base de crânio, carcinomatose meningia, geralmente, né, o seu efeito analgésico não é tão bom.
né, quanto para o segmento inferior, aí, tórax, ali para baixo. Então, nesses casos, seria uma indicação de você fazer intraventricular. Alguns colegas fazem uso de catéter alto, né? Então, chega o catéter até nível de C2, teoricamente, se você chegar ali e ser um C2, o catéter, a morfina se difundiria ali e pegaria os dermatos mais altos ali de cabeça e pescoço, cervical alto, e teoricamente você teria um efeito analgésico similar ao intratecal. Mas não tem nada na literatura que fala que isso é verdade, né, que é a mesma coisa. Isso é a experiência que a gente conversa com colegas que tratam dor e que tem esse, né, esse desafio às vezes, porque dor crâniofacial e cervical alta é difícil, né? Então, muitos procedimentos ablativos, às vezes, têm uma solução melhor para esses pacientes com dor oncológica do que isso, né? Do que a gente pegar um catéter e subir ele ao máximo ali, até lá em cima, e ver se faz essa analgesia. Mas, geralmente, são esses pacientes são os mais indicados para infusão intraventricular, né? Tem alguns tipos de distonia, né, que o pessoal faz também, infusão intraventricular de baclofeno. Eu realmente tenho uma experiência nula com relação à distonia e catéter intraventricular. O Bernardo tem uma experiência boa disso, mas é uma outra indicação que a gente vê também. Mas com relação à dor, né, principalmente oncológica, cabeça, pescoço, base de crânio, ali mais, né, centrais, é difícil às vezes. Então, acho que o intraventricular aí entra, né, nessa cota aí de fazer. Obrigado. Daniel, para mim é isso. Obrigado, doutor. Maravilha. Bom, Thiago, o pessoal aqui está só dando os parabéns aí, o Rogério, o Rafael, o Rômulo, a Raíssa. O Sérgio colocou uma pergunta aqui para você. A Raíssa disse que gostou bastante do teu vídeo. Se você poderia comentar o uso concomitante de bomba de infusão e neuroestimulador. Esse é um tópico, né? Quase todos nós temos alguns pacientes que chegam num nível, né, que você às vezes vai ter que fazer o uso desses dois tipos de terapia, né? A gente sabe que a neuromodulação funciona melhor para dor neuropática, embora os novas formas de onda que estão chegando, né, estimulações salvas, DTM, né, e alta frequência, estimulação em alça fechada, elas têm aumentado a chance de controle de dor, principalmente axial, né, nesses pacientes, por exemplo, com síndrome pós-laminectomia, que é talvez a maior indicação mesmo que a gente tenha, né, mas a gente tem aqueles pacientes, né, que têm componentes mistos de dor, que você faz a neuromodulação, você melhora muito, né, a parte de dor neuropática, principalmente a questão radicular, embora, como eu disse, né, hoje tem outras formas de onda que estão melhorando isso. E mesmo você tentando, né, variando isso, você acaba, né, tendo uma falha, né, do tratamento. E o paciente, às vezes, tem uma dor de difícil controle, uma qualidade de vida muito ruim, você tenta vários tipos de estimulação e a terapia intratecal, ela vem, às vezes, para complementar isso, né? Não é fácil a gente propor implantar 2 próteses no paciente para tratar dor, né? Isso não é uma decisão que você tem que pensar muito. O paciente já tem um estimulador e você vai adicionar uma bomba de infusão, por exemplo, geralmente de opioides, principalmente para dor não oncológica, você tem que pesar muito, mas existem esses casos e muitas vezes, a maioria das vezes, quando bem indicado, você melhora muito a qualidade de vida desses pacientes, né? Eu tenho alguns pacientes que têm os dois, né? Tem um paciente que tem os dois e que às vezes acabou o gerador e ele ficou só com a bomba, mantendo, isso acontece. Tem paciente que pôs bomba primeiro, antigo, e depois desenvolve uma dor neuropática, uma radiculopatia por outra causa e acaba implantando um eletrodo, né, no fim das contas, por não ter controle com outros métodos intervencionistas de dor e tratamentos prévios, né? Então, acho que isso está no radar, sim, não é comum, mas à medida que você for tendo pacientes, tendo experiência com isso, eu acho que você vai realmente ter casos que você vai ter que usar, né? Você também não pode ficar passivo com relação à dor do paciente e você tem uma terapêutica dessa. Lógico, tem tudo prós e contras, tem que pesar, você tem que conversar com ele, né, com relação principalmente aos efeitos endocrinológicos e tolerância.
É uma coisa que você vai ter e conversar com o paciente, mas tem certeza que na hora do sofrimento ele vai querer fazer uma intervenção para tentar melhorar a qualidade de vida. Então, isso são os pacientes que a gente tem mesmo. Não são muitos, não é a maioria, como eu disse, cada vez mais a neuromodulação elétrica está avançando mais, mas tem sim esse nicho de pacientes que você vai usar. Acho que é uma excelente pergunta. Excelente. Muito bem. Parabéns pela aula. Já está com o capítulo do livro pronto? Estamos escrevendo, estamos escrevendo. Então, parabéns. Gente, muito Agradecemos obrigado. muito a tua presença, a aula excelente. Vamos tê-lo em outras ocasiões Eu também. agradeço, doutor Oswaldo, doutor Daniel, doutor Murilo, muito obrigado. Viu? Muito obrigado, excelente curso. Parabéns pela iniciativa aí, muito bom. Maravilha. Muito Então, obrigado. para os participantes, só lembrando que a semana que vem o doutor Elvércio Poussac vai estar falando de técnicas intervencionistas no sistema nervoso simpático para o tratamento da dor crônica. E boa noite a todos e